grande ponto, porque na verdade eu tinha algumas ideias. Uma das ideias era a franquia. E acho que a atuação de vocês me fez chegar à conclusão que realmente valia a pena. Tinha uma ideia que talvez valesse, mas então, vocês me deram segurança. Então acho que vale a pena até para ajudar nesse autoconhecimento, você ter certeza se aquele é o caminho. Hoje, então, estamos aqui com André Luiz Ricotti, um dos assessorados aqui da Franchise Store, que recentemente investiu numa franquia, é mais novo franqueado de uma nova rede. Não vou citar aqui a marca, André, até para não criar muita concorrência aí para ti, né? Geralmente a gente não fala sobre a marca, e alguns franqueados, vai que tem alguém da minha cidade que vai abrir também, então é mais falar sobre a decisão como um todo, mas estamos aqui com André Luiz, que fez o processo aqui com a Franchise Store e se tornou recentemente mais novo franqueado de uma rede. André, queria poder começar aqui te apresentando, né? Se você puder falar pra gente quem é o André, o que você faz hoje. Tá bom. O André, na verdade, é uma pessoa que, como eu, acho que eu vejo muita gente numa fase de transição. Eu tenho carreira em empresas de tecnologia aí por mais de 30 anos. E aí, agora, no início do ano, 2024, eu acabei saindo da empresa e realmente eu decidi ir para um outro lado. Já tinha empreendido de uma outra forma, mas decidi ir por esse caminho e realmente apostar sério. O André é alguém que sempre trabalhei com a parte comercial, marketing, muita coisa de gestão. E aí eu falei, agora está na hora de aplicar para mim. Foi o que eu comecei a fazer, só que não fazia sentido mais. Eu ajudei minha esposa a abrir um negócio meio que do zero, na internet, e vi que ela acabou até saindo, e vi que era bem complicado. Eu tinha na minha cabeça que a melhor opção era realmente eu partir para uma franquia. E aí por isso que eu comecei a olhar para a franquia e acabei enveredando por esse lado. Então hoje estou com uma franquia, né? Eu trabalhei com vocês e fazendo algumas outras coisas também. De uma forma resumida, esse é o André aí. Bacana, André, bacana. E aí eu queria até perguntar, André, você falou que acabou tendo essa ideia de franquia, acabou olhando para esse lado. O que você conhecia já de franquias aqui antes até de trabalhar com a Franchise Store? Qual que era o conhecimento que você tinha? Eu brinco que eu tinha dois conhecimentos. Um de uma série de pessoas que você conhece, que já teve uma franquia, então você tem muita história. E é engraçado que a história da franquia, normalmente, ela é uma história boa e é uma história ruim, porque tem muito aquela coisa das regras, do que faz, do que não faz, paga isso, paga aquilo. Eu ouvia muito essa história, mas, por outro lado, eu tinha essa experiência sobre... Tem uma série de pontos que são bem complicados de você fazer. Então, o conceito da franquia, para mim, é que ela traz uma facilidade num monte de coisa. Então, por exemplo, já criaram um produto, um serviço, já testaram, já definiram, já criaram regras. A que eu fechei, que foi no ramo educacional, até na parte agora administrativa, isso já está muito bem definido, até sistema já tem. Então, te economiza um pouco essa etapa, um pouco, não muito, que no final das contas, eu sempre trabalhei muito com empresas menores, apesar de eu trabalhar numa grande empresa, então eu via a dor de cabeça do dia a dia. E se bobear, você não faz o que você quer fazer, você fica só resolvendo esse seu tipo de problema. A experiência que eu tinha era um pouco o que não é uma franquia e com algumas pessoas franqueadas. E aí, por isso que a minha opção foi, eu quero ir para uma franquia porque eu não tenho tempo nem tenho dinheiro suficiente para ficar testando alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa que realmente possa me trazer uma velocidade para fazer acontecer. Então, esse foi um pouco a minha lógica de ir para a franquia. Bacana, bacana, André. Foi mais poder ter, de fato, um modelo pronto, encurtar o caminho para o sucesso e ter um negócio funcionando mais rápido e focar mais em aquisição de cliente, fazer, de fato, o negócio ter receita. É, isso aí. Aí tem um pouco, não sei se eu estou atropelando aí um pouco a sua pergunta não, mas aí teve um pouco, quando você começa a olhar o que é isso, aí que foi o grande problema, né? Agora, então, com o digital, eu comecei a olhar e comecei no Instagram a falar de franquia, e tinha 59 franquias no meu Instagram e todo mundo me mandando e-mail, e aí que foi um momento meio chato, meio complicado para mim, realmente. E aí foi onde eu acabei conhecendo vocês, para a gente fazer o processo, e para mim foi bastante diferenciado. Perfeito, André. Era justamente a minha próxima pergunta, que é como você conheceu a Franchise Store e o que te fez querer trabalhar com a gente? Eu sou um cara, como eu sempre trabalhei com tecnologia, eu vivo muito no digital também. Tava ali, realmente começou a bater um monte de coisa, depois que você aceita o algoritmo começa a te jogar um monte, e é o maior barato, porque no final das contas, todo mundo é bom, todo mundo dá rentabilidade, todas são as que mais crescem. Todas são as que mais crescem. E aí, um dia, bateu um anúncio de vocês, e eu me lembro que o anúncio falava justamente que eu falei assim, pô, mas isso ninguém me perguntou, que era o que eu quero. E aí foi um pouco nesse caminho que aí eu fiz contato com vocês e a gente foi desenhando. E aí o processo foi muito interessante, que é o que eu tenho contado para muita gente, até tenho indicado aí vocês também. Aí realmente a gente entrou num processo de autoconhecimento meu, do que eu quero, de limitações. Acabou que eu tive um contratempo no meio do caminho, a gente ajustou, porque também não é só... Tem vários assuntos, vários verticais diferentes, com valores diferentes, com possibilidades
realidades diferentes. Depois que eu comecei com vocês, foi muito mais fácil a gente entender onde eu estava, vocês me ajudaram a entender mais o que é o mercado de franquias, o modelo ali que vocês fazem de apresentar. A gente teve uma discussão muito interessante sobre a ramo alimentício, por exemplo, porque eu virei de cara e falei assim, eu não quero nada com comida. Na época, até o Aguinaldo, ele ouviu, depois ele voltou e falou, deixa eu te explicar um pouquinho o que é ramo alimentício. E aí a gente até falou, eu não tinha essa visão. Fala ramo alimentício, você pensa em restaurante, aquilo ali, que eu falei... Muito complexas, né? Porque você tem experiência não vai dar certo. Não é nem contra, pelo contrário, acho que é um bom negócio, mas você tem que saber. Mas aí me fez entender mais, peraí, tem formas de ver diferentes. O trabalho, acho que vocês fizeram de me conhecer, de entender minhas limitações e trazer a pesquisa de franquias foi muito interessante. A gente mesmo chegou num ponto em que eu e minha esposa, a gente tinha um pouco mais de atração e aí a gente acabou, tanto é que foi na hora que ele apresentou, eu falei assim, cara, gostei muito e acabou sendo a que a gente seguiu. Bacana, perfeito, André. André, tu comentou um pouquinho aqui, mas eu queria reforçar e entender agora um pouco de maneira mais profunda. Antes de conhecer a nossa assessoria, quais eram os teus maiores receios em relação ao investimento na franquia? O que tu tinha mais medo quando tu começou a pensar de verdade em investir numa franquia? Quais eram os teus receios? E esse é um ponto que eu acho que vocês me ajudaram bastante a desmascarar, que são todos os custos envolvidos. Porque custo versus o tamanho, porque isso você não tem noção. Eu vou dar um exemplo do próprio ramo de educação que eu peguei. Tem franquias no mesmo ramo que eu peguei que elas me prometem um determinado retorno, só que eu tenho que investir 10 vezes mais. Elas me prometem um determinado retorno, só que para eu conseguir startar isso vai ser 6 meses, pelo menos. E por mais que a comunicação, todo mundo se comunica ali assim, você vai investir tanto. Mas o que é esse tanto? Então, foi uma das coisas muito legais que nos papos que a gente ia destrinchando o que é cada coisa, como é prática de cada um, o que é a taxa de marca, taxa de franquia, royalty, o que faz sentido para cada um. Foi interessante eu poder ter essa conversa com alguém que me conheceu e, ao mesmo tempo, não precisar ter que era um pouco agnóstico das franquias. É normal, eu sou vendedor também, o cara vai querer falar o melhor possível da franquia dele. A conversa que a gente tinha com o Aguinaldo era muito, funciona assim, o mercado é assim, a lógica é essa, que a BF pontua ou não pontua. Trazendo mais clareza para o que é aquilo de verdade, não um discurso bonito. O meu grande medo era esse, porque apesar da lógica de ter algo que já tem nome, que já vai facilitar a sua vida, é um tiro que se você dá um tiro errado, você vai perder dinheiro e você vai andar para trás de qualquer jeito. E isso é um pouco obscuro, porque cada uma elas querem realmente que você assine e vire franqueado. Promessas do que é uma ajuda, porque o que eu mais ouvia de pessoas que tinham sido franqueadas é, você tem que ficar pagando lá a taxa, tal. O que cada um faz? Porque, por exemplo, que é uma das coisas que eu tenho hoje na franquia que eu escolhi, que é um apoio nas discussões de comercial, até de marketing. Isso é legal. Tem gente que paga, eu posso abrir uma empresa e ter que pagar um conselheiro para fazer isso. Eu tenho isso da franquia. Foi bom até para entender um pouquinho, que às vezes a gente acha que você está pagando uma franquia, mas todas as empresas contratam, por exemplo, conselhos caríssimos. Então você paga, você sempre vai pagar alguma coisa para poder ter ajuda, ter ideia, né? Mas o meu medo era esse, porque era um pouco obscuro. Eu achava, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é de sucesso, tudo você vai ter rentabilidade. Eu não conseguia destrinchar, e aí com vocês eu pude realmente destrinchar. Tanto é que a gente fez uma rodada, fizemos uma segunda rodada para ir um pouco mais dali que a gente conseguiu caminhar. Eu vi com vocês em torno de 20 franquias, mais ou menos. Coisa que se eu fosse fazer isso até eu mesmo querendo olhar 20 franquias, eu ia levar meses até conseguir marcar reunião, conversar com ter que chegar a uma conclusão do que é bom, o que é ruim, né? Porque, de novo, todo mundo vai te oferecer tudo lindo e maravilhoso. Então, meu maior medo era esse. Eu tinha certeza do modelo que ele me traria melhoria, mas na hora que você vai entrar numa franquia, ela tem um espectro muito entre vertical, valores, tamanho muito grande. Até mesmo o teu apetite, o que você quer ganhar ou não. Bacana. Uma coisa que tu citou, queria até poder trazer aqui também, você falou a frase que você não poderia errar. Eu queria saber como que tomar essa decisão, sem ter ganho essa clareza maior junto com a franchise store, sem saber a direção que estava indo, como que isso poderia acabar te afetando se você tivesse investido numa franquia que às vezes não era ideal para você e às vezes acabar errando nessa decisão? Quanto que isso ia te impactar? Isso ia impactar porque, foi o que eu te falei, por mais de 30 anos eu fui funcionário de empresa, grandes empresas. O que acontece é que você ganha uma série de benécias, mas você não aprende a tocar um negócio. Foi uma das dificuldades que eu sempre demorei a partir para esse caminho, e não necessariamente vamos dizer que eu estou pronto ainda. Só que aonde eu cheguei nesse ponto foi juntando o que eu tinha, pegando tudo que eu fui ganhando ao longo do tempo e colocando. Um tiro errado, ele é uma caixa, abrir negócio no Brasil, um tiro errado
errado, é uma caixa d'água furada que vai sair água, você acaba com o seu dinheiro. Então, é simplesmente eu pegar tudo que eu posso ter guardado, que eu poderia, de repente, uma outra opção, que é essa opção que eu não estou, voltar ao mercado, voltar a um modelo que já não me fazia tão bem e deixar esse dinheiro aplicado. Mas não, eu estou apostando, estou olhando e dizendo o seguinte, eu vou investir isso aqui porque eu acho que isso pode me dar retorno. Ele se torna um investimento de altíssimo risco se você não tem certeza. Porque uma coisa é o cara te dizer, você precisa ter uma loja. E aí alguém te dá um número. Você vai gastar... Eu vou dar o meu exemplo prático dos acordos que eu cheguei na franquia. Você precisa ter um ponto. Você vai gastar 5 mil. Eu falei, não, onde eu moro, um ponto, eu não vou gastar menos de 10 mil. Então, foi uma das coisas. E aí a gente chegou numa outra conclusão em conjunto. Só que se eu tendo que discutir com todas as franquias isso, é quase humanamente possível eu conseguir chegar a planilhar essa lógica, vamos dizer assim. Então, o grande problema é esse. Você pega, às vezes, eu conheço um casal de conhecidos, parecidos, eles são até mais novos, mas que ele também saiu e trabalhou numa grande empresa por muito tempo. Ele decidiu abrir um restaurante, ficou meses, enfiou uma grana. Com um mês, eles não deram certo. E aí ele simplesmente perdeu tudo. Então, é você perder o dinheiro que você tem aí, que poderia me dar até um bom descanso, e eu estou aqui tentando apostar. Por mais que as promessas sejam interessantes, você não pode errar por isso, né? Pelo menos, como eu acho que tem muita gente, assim, eu conheço muita gente que tem mais ou menos esse perfil. Eu não vim com um bolso cheio de dinheiro de berço, eu realmente montei isso aí. Então, você perde isso muito rápido, se você erra, muito rápido. Perfeito, André, show de bola. André, eu queria saber como a Franchise Store te ajudou a ter essa confiança em encontrar e investir na franquia. Eu acho que tem um ponto para mim que é muito... Acho que tem um processo em si que vocês usam, que, na verdade, foi até interessante. Ele partiu muito mais de me conhecer. Eu gostei muito, uma das primeiras reuniões que a gente fez, que acho que a gente ficou 1h30 só falando sobre mim, experiência e tal. Vocês procuraram bem a fundo entender quem eu era e as minhas limitações e as minhas possibilidades. Aí a gente deu uma conversada geral, foi onde teve esse assunto, inclusive, da parte de alimentação. E aí, a partir daí, acho que o cuidado de apresentar e conversar, dar o caminho, né, para a gente trazer franquias que fizessem sentido com o que eu estava procurando. E uma das coisas que a gente tem que cair a ficha, às vezes, é o que eu tenho capacidade também. Eu tenho franquia de 10 mil a 2 milhões. Vocês me ajudaram um pouco a eu me posicionar sem eu gastar tempo. Fez algumas reuniões para isso. Uma coisa só que eu acho que foi bem legal, que é legal ressaltar, foi a tranquilidade que vocês me deram nesse processo. Isso, para mim, é algo que fez diferença, porque ele sempre teve muito cuidado de apresentar, me deixar no meu tempo, porque, de novo, não é uma decisão que você tira do dia para a noite. Então, acho que, para mim, fora o processo que vocês usam, né, de autoconhecimento, de cuidado de buscar as franquias, olhar para verticais, quer dizer, então, a variedade foi bem grande, a gente olhou todas as verticais que faziam sentido. Até quando ele trazia alguma acima, ele me explicava por quê, né, e aí a gente conversou possibilidades, né, de repente, trazer um outro sócio. Então, ele me ajudou na própria discussão de negócio. Eu acho que o grande diferencial também é a tranquilidade do processo. A forma que vocês tocaram o processo, para mim, foi bem interessante. Bacana. Show de bola, André. Acho que, para finalizar aqui, então, a última pergunta que eu queria fazer é: o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar com a Franchise Store? Eu diria que vale muito a pena, porque, inclusive, não contra as franquias, pelo contrário, é bom para as franquias, porque quando eu falei, né, parece que todo mundo vende tudo é maravilhoso, só que não necessariamente tudo é para todo mundo. O processo com vocês é bem tranquilo, é bem possível, não é nada assim do outro mundo. Acho que até o modelo que vocês criaram, todo mundo ganha, ótimo. Eu acho que vale muito a pena fazer. Eu nem falei isso, mas o grande ponto, porque na verdade eu tinha algumas ideias. Uma das ideias era a franquia. E acho que a atuação de vocês me fez chegar à conclusão que realmente valia a pena. Tinha uma ideia que talvez valesse, mas vocês me deram segurança. Então acho que vale a pena até para ajudar nesse autoconhecimento, você ter certeza se aquele é o caminho. E, de novo, a tranquilidade vocês sempre me trouxeram. Ok, se não for o caminho, valeu a pena para conhecer, para entender, e me ajudou muito a ter essa segurança de tomar a decisão e assinar. Perfeito. Show de bola. André, agradecer mais uma vez aqui pelo seu tempo, a sua disponibilidade, poder falar um pouquinho do seu processo, principalmente para quem está pensando aí se faz sentido ou não trabalhar com a Franchise Store, se realmente deveria ou se deveria tentar sozinho, que é uma possibilidade também, a gente gosta sempre de falar isso. O André poderia ter feito o processo sozinho, não precisaria fazer necessariamente com a Franchise Store. Aqui você contou um pouquinho do porquê que valeu a pena, né? Quais que foram os benefícios, então, muito bacana, fico muito feliz, André, que a gente conseguiu te ajudar nessa caminhada, conseguiu agregar e te dar mais segurança, que é a nossa proposta, né, para essa tomada de decisão. Como você falou, cara, é muito importante, não dá para errar um investimento como esse, né? Às vezes a gente tá
falando de, às vezes, ser economias ou um dinheiro da vida toda que você está colocando ali. E quando a gente fala de negócio, sempre tem risco. A gente gosta muito de falar isso aqui na Franchise Store. Não estou dizendo que fazer o processo com a Franchise Store significa que com certeza vai dar tudo certo. Não, todo negócio tem risco. Agora, franquia você já está mitigando o risco. Fazer esse processo para saber qual franquia faz mais sentido para você. É uma forma de minimiza muito o risco, isso é verdade. Exatamente, minimizar ainda mais. Fico muito feliz aqui que a gente pôde te ajudar, viu, André? E que outras pessoas agora conhecem um pouquinho mais da história do André também. Legal, prazer, obrigado. Valeu, obrigado, viu, André?